Olá, irmão. Você que quer uma mudança, você que almeja vitórias, você que quer mudar a sua história, hoje você está no lugar certo. E Deus, ele vai mudar a sua trajetória. Basta você abrir o seu coração. Amém? Vamos estar lendo. Hoje eu trouxe uma palavra que Deus colocou em meu coração, em Lucas 19. Amém? Vamos estar lendo Lucas 19, capítulo 1 ao capítulo 10. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. Inteiramente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, Senhor, mas que o teu Espírito Santo venha mover através desse vídeo, venha mover através, Senhor, de cada um, Senhor, que assistir esse vídeo, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, muda a nossa história. Muda, Senhor, a circunstância. Muda, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, acampa teus anjos sobre todos aqueles que virem esse vídeo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e que o anjo do Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, proteger, guardar e, Senhor, muda a nossa vida, muda a nossa trajetória, o nosso sentimento e traz vida, traz felicidade. Em nome de Jesus, amém, amém. A palavra que Zaqueu era um homem muito rico, uma classe que nada lhe faltava, ele tinha do bom e do melhor, mas aqui diz a palavra que ficou curioso daquele que viria a passar por aquele caminho, estava na cidade. Às vezes nós temos serviço bom, ou às vezes, né, você tem um negócio, mas uma família, mas mesmo assim alguma coisa te diz dentro do seu coração que lhe falta alguma coisa. Tinha uma época que antes de eu conhecer, né, a Deus, eu toda vez à noite, na hora de dormir, eu tinha um vazio que um vazio negro, um abismo. E eu sempre me perguntava, né, o que eu estou fazendo de errado, por que as coisas não dão certo. Eu vi que alguma coisa me buscou uma curiosidade. E esse Zaqueu também era assim. Ele ficava lá na sua rede, né? De boa. Mas quando ouviu falar de Jesus, o sentimento do coração dele de querer mudar para melhor, porque algo lhe faltava. E diz a palavra que ele ficou curioso. E ele foi ver Jesus.
E lá naquele lugar, ele procurava ver quem era esse Jesus, mas diz a palavra que ele era baixinho, ele era pequeno, e às vezes hoje esse pequeno representa um, um sentimento que você se sente pequeno diante das circunstâncias. Às vezes você se sente pequeno diante de Deus, às vezes você se sente, né, pequeno, e que há uma grande multidão na sua frente, há um grande obstáculo, muralha sobre a sua frente. Mas hoje o Senhor, ele fala para nós, através dessa palavra, que mesmo que você sente as opressões do dia a dia, mesmo que você se sinta pequeno, né? Senhor, ele sempre te observa. O Senhor, ele te ama. O Senhor fala para nós hoje para que não venhamos desistir daquilo que Deus tem para nós, que é, né, paz, alegria, felicidade. E diz a palavra aqui que ele não desistiu, e hoje o Senhor fala para nós, para que não venhamos desistir daquilo que Deus tem para nós. E que você faça que nem Zaqueu, que vem, mesmo que quando vem aquele sentimento de desistência, às vezes de um vazio, você não desiste daquilo que Deus tem para você. E aí você pergunta, por que Deus tem para mim? Deus quer o melhor para você. Se você busca felicidade, mudança, alegria sobre o seu lar, que você não venha desistir por causa das multidões, daqueles que te acusam, daqueles que tentam te parar, que não vai dar certo, e que lançam palavras sobre a sua vida, que não vai dar certo, que as coisas estão mal. Hoje o Senhor, ele fala para nós através dessa palavra, como Zaqueu, que se sentia pequeno diante daquela grande multidão, ele não desistiu. Ele subiu numa árvore e se esforçou escalando aquela árvore. E diz a palavra aqui que quando Jesus passou por aquele lugar, foi até Zaqueu. Hoje o Senhor, ele fala através dessa palavra que não importa, abra o seu coração. Não desista daquilo que Deus tem para você. Almeje pelos seus sonhos, né? Almeje por aquilo que Deus quer. Encher o seu coração de alegria, encher a sua casa novamente de alegria, restaurar casamentos destruídos, restaurar aquilo que o diabo e seus demônios tirou. E que se houver uma acusação, que você venha orar, falar, em nome de Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador, e ele venha me salvar como salvar Zaqueu naquele lugar. Aqui no versículo 5 diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E no 6, ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Hoje o Senhor, ele quer que você abra o seu coração, que você abra o seu coração e aceite ele como único e suficiente Salvador. E ele encherá a sua casa de alegria, né? E diz que Zaqueu desceu todo contente, todo feliz, e recebeu Jesus com alegria. Basta você abrir o seu coração. No 7, que as pessoas acusavam Jesus, acusavam Zaqueu, né? Falavam assim que eles murmuravam, dizendo que Jesus hospedara numa casa de um homem pecador. Virão pessoas, virão pensamentos que vão te acusar, falar, não, que você não é digno, você é isso, você é assim, você não vai conseguir,
você já era, não tem mais jeito, você é pecador, você é falho. Mas nós vemos ali naquela palavra que mesmo assim Jesus foi e ficou na casa de Zaqueu. Quando houver muitos ataques, que você venha declarar em nome de Jesus. Eu declaro que Jesus habita no meu lar e eu declaro que Jesus, ele perdoa os meus pecados. Basta um perdão. Diz aqui Zaqueu que ele falou que se ele tinha defraudado alguém, né, ou cobrando acima daquilo que devia cobrar nos impostos, ele devolvia. E o que seria isso para nós em nossas vidas? Basta um perdão, amém? E que você venha colocar isso no seu coração. E diz também a palavra que Jesus foi lá e diz a palavra que Jesus falou que houve salvação naquela casa, houve alegria, houve restauração, houve, né, uma mudança radical sobre a vida de Zaqueu. E que hoje você não venha desistir daquilo que Deus tem para você. Como Zaqueu, né? Houve batalhas, houve desafios, mas ele superou. Houve bloqueios, mas ele superou. Ele subiu naquela árvore, queria, né? Quer conhecer Jesus, ver quem era Jesus, e houve uma mudança na vida dele. E por último, o Senhor fala para nós no versículo 10 que porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Que você venha receber essa palavra de todo o seu coração, que você venha abrir o seu coração. Não desista daquilo que Deus tem para você. Deus, ele te ama muito. Deus, ele vê todas as nossas dificuldades. E hoje, né, Deus, ele vai mudar a sua história. E eu gostaria de estar orando pela sua vida. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Todos aqueles que ouvir essa palavra, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha acampar teus anjos sobre cada casa que ouve que viu esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, envia teus anjos, arcanjos de guerra, Senhor, quebrando toda a muralha, todo ataque na mente e no coração, Senhor. Espírito Santo, enche o coração de cada um, Senhor. Muda a história, muda a vida de cada um, Senhor. E eu declaro em nome de Jesus, profetizo sobre a vida de cada um no nome e na autoridade do nome de Jesus, que hoje há libertação, que hoje há cura, que o Senhor venha encher os corações, Senhor, de cada lar, de cada marido, de cada filho, Senhor, de cada esposa, de cada pessoa, marido, esposa que estiver aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, profetizo vida, alegria, abundância, Senhor. Em nome do Jesus, Senhor. Senhor, acampa teus anjos, Senhor. Fala conosco. Continua mudando a nossa história, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados, Senhor. Pai, quebra toda a maldição, Senhor, hereditária, Senhor. Pai, desde a primeira geração até a 12ª geração, Senhor. E que o Senhor venha fazer grandes coisas, Senhor, sobre cada um aqui presente, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, reveste-nos com a tua armadura, Senhor. Lava-nos com teu sangue, Senhor, que foi derramado lá na cruz, Senhor, porque tu és o nosso Salvador, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Que essa palavra venha encher o seu coração, que essa palavra venha te edificar, né? E compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam de ajuda, e que Deus venha te abençoar muito, que Deus venha te dar entendimento e sabedoria, e que Deus, em nome de Jesus, venha mudar a sua história como mudou a de Zaqueu, né? Às vezes a gente pensa, tá difícil, mas nós vimos a perseverança de Zaqueu, de não desistir daquilo que Deus colocou na sua vida. Está errando, mas basta um perdão, basta um Senhor, fala assim, Senhor, me perdoa, né? E você que não frequenta nenhuma igreja, busque uma igreja, abra seu coração, abra o seu coração para que você venha receber oração, venha receber, né, uma direção de homens de Deus. Busque, não fique sozinho, né? Busque para que Deus venha mudar a sua história como mudou a minha, né? E que Deus te abençoe muito poderosamente. Que Deus te guarde e compartilha esse vídeo com os amigos, né? Se inscreve no nosso canal, eu vou estar postando vídeos, e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.